análise de interpretação do que de fato é fake, do que de fato é fato, com relação às queimadas, à devastação do meio ambiente e à opinião pública em geral. Queria aqui fazer uma referência ao presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, nosso líder na Frente Parlamentar, e também ao dirigente do Instituto Pensar Agro, o Alexandre Senkel, que é quem nos dá a sustentação da nossa Frente Parlamentar. Uma referência ao deputado Zé Vitor, que é o nosso diretor para a sustentabilidade, meio ambiente da Frente Parlamentar Agropecuária, que usaria da palavra nesse instante, mas teve que pegar um voo. E também aqui uma citação especial, que já saiu, que é o Celso Moretti, que trouxe aqui um retrato do Brasil, do que é a realidade do Brasil hoje para a sustentabilidade, o meio ambiente e produção de alimentos. Senhor ministro Barroso, eu, parlamentar por alguns anos no Senado, segundo mandato de deputado, em todo este período eu fui membro da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, sendo presidente, relator por algumas vezes, vice-presidente, inclusive hoje. Estive em alguns eventos globais sobre o clima, como a Rio+20, representando o Senado Federal naquele momento. Estive na Convenção das Partes para o uso da água em Marseille, na França. Estive na COP de Paris, de Doha, de Varsóvia e por aí vai. Tenho para mim que a segurança alimentar é o nosso grande desafio. Não tem como nós pensarmos em produção de alimentos sem um meio ambiente adequado. Não tem como nós pensarmos em vida sobre o planeta, vida humana sobre o planeta, se nós não tivermos um meio ambiente adequado. Não há como nós pensarmos em vida humana no planeta se nós não tivermos uma produção de alimentos de maneira sustentável. Este é o grande desafio, principalmente do Brasil, e aqui o Celso Moretti colocou muito bem o nosso papel da Embrapa, do Brasil, no advento, desenvolvimento de tecnologias para que nós possamos produzir num país que há 4, 5 décadas era importador de alimentos. O senhor imagina, senhor ministro, que nós trazíamos, e trazemos ainda, né, o trigo, o feijão, o leite. Na década de 70, numa crise nos Estados Unidos, ele, num controle de segurança alimentar, boicotou as exportações de leite para o Brasil e nós não tínhamos leite para merenda escolar. Lá no meu estado, no estado do Paraná, por exemplo, nós tínhamos que dar outra solução para a merenda escolar. Nós trazíamos a banha, a gordura animal da Europa. Quem não conhece a história dos Matarazzo e assim por diante. Essa é uma realidade do Brasil. Quando os nossos desbravadores, por uma série de razões, vieram para o Brasil, pela fome, pelas guerras, pelas perseguições, eles vieram para onde? Vieram para o sul, porque tinham um clima e solo muito mais parecidos com o da Europa, e buscaram, inclusive, terras dobradas de morros para plantar, porque havia a fertilização da rochagem, e aí poderiam utilizar o solo por mais tempo. Mas a tecnologia fez com que nós nos tornássemos o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. Perdemos para a China, que é um gigante, perdemos para os Estados Unidos. Mas logo seremos o primeiro, segundo maior exportador de alimentos do planeta. E já estamos quase sendo o primeiro. No entanto, utilizando tão somente 30% do território nacional. Para a produção de grãos e floresta plantada, 8% do território nacional. Olha o nosso desafio. Enquanto que países, já mostrado aqui, como os Estados Unidos, alguns da Europa, utilizam para mais de 80% do seu território para a produção de alimentos.
com uma tecnologia e utilizando, inclusive, defensivos químicos agropecuários de maneira extremamente reduzida em relação a muitos países da Europa que têm o advento de um clima temperado, onde boa parte do ano a neve mata a erva daninha e também os insetos. E num país tropical, não. Onde tem chuva, calor, o ambiente para o crescimento dessas pragas leva à necessidade de maior utilização de agroquímicos e mesmo assim nós utilizamos muito menos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, da nossa sustentabilidade. Mas eu queria aqui chamar a atenção, eu tenho mais 4 minutos, na sequência o deputado Arnaldo Jardim vai utilizar o restante do tempo, para a segurança jurídica, senhor presidente. Para nós conseguirmos produzir de maneira sustentável, de um custo de produção que seja rentável para o brasileiro e para aquele que vai consumir o alimento, e para nós conseguirmos suprir a necessidade de alimentos para os próximos anos, na Convenção das Partes para a Sustentabilidade, a Rio+20, Ban Ki-moon disse naquele momento, eu estava lá na abertura, que o mundo consumiria até 2050 50% a mais de alimentos. E que o Brasil seria responsável pela metade dessa necessidade. Pois o mundo, até 2050, teria uma inclusão social enorme em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e um aumento demográfico, populacional, de mais de 2 bilhões de seres humanos, chegando a 9,5 bilhões de seres humanos. Tem um dado fantástico que a gente tem que sempre anotar, de que há 100 anos atrás, nós tínhamos 5 bilhões a menos de seres humanos sobre o planeta Terra. Há 100 anos atrás. Daqui a 30 anos, nós teremos 2 bilhões a mais. Olha o desafio para a agricultura agropecuária. Como produzir alimentos desta quantidade para garantir a segurança alimentar sem agredir o meio ambiente? Só com tecnologia, só com investimento, como fez Moretti, saiu de novo, Atari Moretti, como fez um paranaense, o senhor Bartz, quando inventou o plantio direto na palha. Meu estado, meu amigo, meu vizinho. Como fez a Embrapa, quando colocou fixação de nitrogênio na raiz da planta. Como faz a Embrapa na preocupação de produzir carne, proteína animal, com carbono neutro. É só com tecnologia, não tem outra forma. Ainda mais num país tropical. Eu queria aqui, senhor presidente, colocar uns poucos temas, inclusive alguns que estão aqui em discussão no Supremo Tribunal Federal, extremamente necessários para a segurança jurídica, para que nós venhamos produzir de maneira responsável, ambientalmente correta e garantindo a segurança alimentar. A questão do Código Florestal, a questão do licenciamento ambiental, pautas, inclusive, que se tramitam no Congresso Nacional, demarcações, sejam de terras indígenas, sejam de regularização fundiária. Nós precisamos titular aqueles que não têm título no Brasil e, especialmente, nós precisamos repudiar todas as queimadas e desmatamento ilegal. Tudo aquilo que faz mal à natureza, faz mal para o nosso setor agropecuário também, faz mal para o bolso do produtor. E encerro dizendo o seguinte, senhor presidente, o Brasil, 50% do PIB Brasil é ligado direto ou indiretamente ao setor agropecuário. 50% do emprego no Brasil é ligado direto ou indiretamente no setor agropecuário. Aqui nesse espaço, nós temos produtos agropecuários na nossa roupa, na água que consumimos, nessa mesa, nessa cadeira, está em todos os lugares e esse emprego é gerado, na grande maioria, na área urbana. Por isso que nós temos que integrar cada vez mais as nossas falas, urbano e rural, pensando melhor no nosso país. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Sérgio Souza, e ouvimos agora o deputado Arnaldo